o pastor. Quero que até hoje o pastor se sente melhor do que antes. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Oração bonita, né, irmãos? Eu não sei se o Maurício está aí. Não estou vendo ele. Está lá atrás? Está lá. O Pedro, filho do Maurício, da Rosângela, fez uma das orações mais sinceras que eu já vi na minha vida. Já preguei, já teve uma pregação que eu fiz em cima da oração dele. A oração se chama videogame. Ele era novinho, não sei quantos anos atrás faz. E eu estava dando aula no Coutinho para as crianças. E eu falei assim, quem quiser fazer uma oração, né, pedir alguma coisa para Deus, falar alguma coisa para Deus, fica à vontade. E aí começou a orar criança por criança. Senhor, obrigado pela minha família, obrigado. Aquela oração bonita, sabe? Que elas aprendem dos pais. E quando chegou a vez do Pedro, o Pedro só falou assim, videogame. Eu, na hora, quando ouvi aquilo ali, assim, deu uma vontade de rir, irmãos, mas não podia rir porque eu era o professor. E deu um ataque de riso. Ele falou videogame e ficou em silêncio. Daqui a pouco outra criança começou a orar. E o Espírito Santo ele falou comigo naquele momento ali. Ele falou assim, Daniel, eu gosto de orações como essas. Sinceras. Ele queria um videogame. Ele falou para mim. Às vezes a gente faz umas orações muito bonitas para Deus, sabe? Oração decorada, aquela oração imponente, aquela oração parecida com a oração de pastor, que Deus, ele ouve. Poxa, tudo que eu queria ouvir era um videogame, né? E fez uma oração sincera, falou do louvor, né? Falou que o ano comece melhor, né? Que seja diferente. O pastor mude, né? Graças a Deus é pastor Fernando, não é para mim isso aí, né? Pastor mude, isso é bom demais. Amém, irmãos? É uma alegria para mim estar aqui novamente na igreja. A gente teve umas semaninhas de férias viajando e, apesar de cansativo, foi muito gostoso. A gente estava em família, com a minha irmã, meu cunhado, com os sobrinhos. Foi um período muito gostoso. Visitamos alguns lugares. E não vou falar porque eu estou na igreja, mas falei isso juntamente com a minha esposa. A gente visitou alguns lugares bonitos, irmãos. Lugares, né, que algumas pessoas não têm a oportunidade de conhecer, nós conhecemos. E de todos os lugares que a gente foi, de todos, o lugar que a gente mais gostou de ter ido foi numa igreja. A gente estava lá algumas semanas sem visitar a igreja. Fazia meu devocional, orava, mas a gente sente falta, irmãos. E de verdade eu não entendo como que tem gente que consegue ficar semanas e semanas longe da igreja. Eu não consigo entender. Mas cada um, eu mesmo viajando, passeando assim, a gente precisava ir numa igreja, porque eu tinha que ouvir uma palavra, eu tinha que estar no meio de um louvor, eu tinha que estar no meio de crente, irmãos. Eu gosto de estar no meio de crente. Eu gosto de cheirar ovelha. E chegamos lá, fomos numa igreja e foi um momento muito especial mesmo. Nós sentimos a presença de Deus naquele lugar. Meu sobrinho aceitou Jesus no culto. A gente orou com ele lá. Foi um momento muito gostoso. E estamos aqui de volta, irmãos, para mais um ano. E glórias a Deus por isso, né? Você já deu um beijo no teu irmão hoje? Já deu? Então dá o segundo. Pode dar. Amém? Dá um beijo nele. Fala assim, te amo, meu irmão. Amém? Eu te amo. Glórias a Deus.
Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos compartilhar um texto. Mateus capítulo 15, verso 21. Mateus 15, verso 21. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui hoje? Tem aqui. Como é que é o teu nome, querido? Diogo. Seja bem-vindo, Diogo. Amém? Você está na casa de Deus. Nós somos filhos de Deus. Estamos tudo junto aqui. Amém? Estás na casa do teu pai. Fica à vontade. Amém, querido? Cumprimento lá o Cláudio e a Carol, os filhos. Queridos. Mateus 15, 21, os irmãos acharam? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, meu querido? Você pode fechar os teus olhos? Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor nesse momento, Pai, para ministrar o nosso coração. Porque se o Senhor não falar, tampouco homem algum consegue convencer. Os homens emocionam, Pai, mas quem convence e quem converte é o Senhor. Palavras humanas, Senhor, podem ser amigáveis, Senhor, aos ouvidos, mas aquilo que penetra, Senhor, no mais penetrante do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, é a Tua palavra, e Tu és a palavra, Jesus. Eu te peço nesse momento, vem nesse lugar, porque eu preciso do Senhor. Eu não posso pregar sem a Tua presença, eu não posso. Eu não somente não posso, mas eu não consigo, Deus, eu preciso do Senhor movendo. Que o Senhor toque nas vidas que estão aqui, naqueles que estão nos seus lares, aqueles que vão ouvir, Senhor, essa mensagem depois. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha lido esse texto muitas e muitas vezes. Esse é um texto que nós vemos uma mulher que está com um problema muito grave. E ela vem clamar, e ela vem pedir a Jesus uma ajuda. Qualquer amigo ajuda quem vem pedir. Se alguém vem pedir uma ajuda e nós podemos fazer, se nós podemos ajudar, claro que nós vamos ajudar. E se eu posso fazer diretamente, eu vou fazer diretamente. Mas não é o que acontece bem nesse relato aqui. A Bíblia fala da história que essa mulher era uma mulher cananeia. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, fala que essa mulher, além dela ser cananeia, era uma mulher sírio-fenícia, uma mulher grega. O livro de Marcos vai dizer que ela era grega.
E os gregos, irmãos, nessa época eram a elite da elite da elite da sociedade. Os gregos estavam até acima de Roma. A cultura filosófica, a cultura política que Roma havia implantado em todo o mundo era uma cultura grega. Os gregos eram os mais inteligentes, os mais bem vistos, aqueles que tinham o maior nível social. E a Bíblia diz que essa mulher, além de ser cananeia, era uma mulher grega, e ela vem pedir ajuda para Jesus. Provavelmente, irmãos, ela ouviu falar de Jesus. Provavelmente ela ouviu que Jesus era o único que podia ajudar ela. Porque tudo que ela conhecia na região dela, onde ela morava, com seu círculo social poderoso, não podia fazer nada por ela, porque ela tinha uma filha endemoniada. E não era qualquer demônio. A Bíblia fala, Mateus relata, que era miseravelmente endemoniada. Quem aqui já teve a oportunidade, a triste oportunidade de ver uma pessoa endemoniada? Levanta a mão. Não essa endemoniada que passa às vezes na madrugada na televisão, tá, irmãos? Estou falando aquela de verdade. Pessoas que são possessas. É algo triste, irmãos. Da mesma forma que nós nos sentimos muito bem quando sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, quando o ambiente é tomado pela glória de Jesus, a gente sente aquela coisa boa, irmão, sabe? Aquele gozo, aquela paz, aquele amor. Tu chega nesse ambiente, onde esse ambiente está tomado pela glória de Jesus, você se sente tão bem, você estava com vontade de matar um, daqui a pouco você não quer mais matar ninguém, você quer beijar. Você estava com raiva, agora você quer perdoar. Você estava com ódio, agora você esqueceu o ódio, você está amando. Porque o ambiente da glória de Jesus proporciona isso. Ao contrário, irmãos, o ambiente onde se manifesta os demônios é um ambiente pesado. Quem já viu uma pessoa endemoniada sabe o que eu estou falando. É um ambiente pesado, irmãos. A opressão que existe nesse ambiente é algo terrível. Imagine a casa dessa mulher, onde a filha dela era miseravelmente endemoniada. Essa mulher se deparava com um demônio se manifestando na filha dela, dia após dia. Imagine o que era a casa dessa mulher. E o engraçado é que aqui nós vemos um relato familiar, uma situação difícil em família, onde nós temos uma filha. Abra sua mente para o que você já entendeu sobre esse texto. Talvez eu vou falar uma coisa diferente hoje que você não tenha reparado. Nós vemos uma filha, nós vemos uma mãe, e cadê o pai? Isso, de certa forma, irmãos, representa um problema familiar. Nós vemos um filho problemático, uma mãe desesperada e um pai ausente. Quem conhece os lares assim hoje? Filhos problemáticos, mães desesperadas e pais ausentes. Onde está o pai nessa situação que nós não vemos? Essa menina veio por intermédio de alguém, um pai, só que o pai não está aqui. O pai não está clamando, o pai não está pedindo a Jesus, só está a mãe. E é assim que se encontra muitos lares hoje. Problemas em casa, onde os filhos têm problema, a mãe está completamente desesperada e o pai está ausente. O pai está cuidando da sua vida. O pai está, abre aspas, trabalhando, trazendo comida para dentro de casa. Tome cuidado, pai. Deus vai cobrar de você muitas coisas dentro do seu lar, tá? Deus vai cobrar muitas coisas dentro do seu lar. Você vai chegar diante de Jesus Cristo, eu vou chegar diante de Jesus Cristo e falar assim: não, mas Jesus, eu estava trabalhando para trazer comida para dentro da minha casa. Jesus vai falar para você e para mim: quem põe comida dentro da tua casa sou eu.
Eu mandei você cuidar da sua família. Eu mandei você cuidar do teu filho. Eu mandei você brincar com o seu filho, dar atenção para sua esposa. O projeto de Deus sempre foi a família. Sempre foi. A ordem de Deus para Adão foi formar uma família. Adão, se multiplica, enche a terra. Por isso, queridos, às vezes algumas pessoas vêm me perguntar, e a gente respeita, eu não estou falando aqui, irmãos, eu não estou condenando quem pensa diferente. Mas um casal que escolhe não ter filhos está indo contra aquilo que Deus estabeleceu. A ordem de Deus, o projeto inicial de Deus para o homem e para uma mulher é que eles se multipliquem. E muitos dos casais hoje que se unem e decidem não ter filhos, sabe por que é, irmãos? Egoísmo. Porque vai atrapalhar a minha profissão, vai atrapalhar as minhas saídas de sexta à noite, sábado à noite. E olha que atrapalha, irmãos. Atrapalha pra caramba. Vai atrapalhar os teus programas, vai atrapalhar o teu sono, vai atrapalhar o teu lazer. Mas quando eles crescerem, você vai ter flechas. Quando você ficar velho, você vai ter alguém para cuidar de você. Quando você ficar incapaz de se sustentar, você vai ter um filho, uma filha, filhos que cuidam de você. Você não vai ser deixado num asilo porque não tem ninguém. O projeto de Deus é família. Família vem antes da igreja. Amém? Tua família é mais importante que a igreja, meu querido. Tua família é mais importante que a igreja. A família vem antes da sociedade. A família vem antes do Estado. A família vem antes de tudo. Por isso que Deus constantemente, ou melhor, o diabo está constantemente atacando a família. E nós vemos um relato de um problema, de uma mulher que aparentemente tinha tudo, mas tinha um problema dentro de casa. Provavelmente, Jerônimo, essa mulher tinha muito dinheiro, mas tinha um problema que o dinheiro não podia resolver. Essa mulher, ela tinha influência, mas a influência não podia resolver. Essa mulher tinha posição, tinha status, tinha o nariz empinado, mas nada poderia resolver o problema dela, a não ser Jesus Cristo. Nessa passagem nós temos um grave problema. A possessão maligna de uma menina. E o engraçado é que nós não sabemos o real motivo até então, quando iniciamos a leitura desse texto. No final nós entendemos o porquê que esse demônio entra nessa menina. De onde que vem esse demônio? Os demônios entram por portas, amém, irmãos? São brechas que nós damos. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, você pode ficar tranquilo. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, o aceitando como Senhor e Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados, você fique tranquilo, o sangue de Jesus te guarda. Mas o engraçado que a Bíblia fala que nós devemos aceitar Ele como Senhor e Salvador. Não é o simples fato de crermos em Jesus, mas termos Ele como Senhor. Porque crer em Jesus, crer em Deus, crer que Deus é poderoso, crer que Deus pode todas as coisas, crer que Jesus Cristo é Salvador, até os demônios creem. Tiago vai falar sobre isso. E não é o fato deles acreditarem que Ele é Salvador
que limpa a barra deles. Não é o fato de você acreditar simplesmente que Jesus é teu Salvador, que vai fechar brechas na tua vida. Você precisa ter Ele como o Senhor da tua vida. Ele precisa ser seu dono. Amém? Você precisa obedecer a Ele. Se Ele não é o teu Senhor, o que acontece, irmão? Talvez você não está obedecendo aquilo que a Bíblia diz. E aí você abre algumas brechas. Imaginemos, irmãos, essa mulher na sua alta posição que tinha, com o seu status, uma mulher grega. Provavelmente os gregos, quando passavam diante dos judeus, eles se achavam superiores. É mais ou menos uma pessoa que tem uma alta posição social, é um bambambam da sociedade, uma pessoa que tem um cargo elevadíssimo, passa diante, essa pessoa não tem Jesus, passa diante de uma pessoa mais humilde, com um cargo mais inferior, essa pessoa se acha superior ao outro. Os gregos, eles se achavam assim. Tanto que nós vemos Jesus Cristo resistindo os gregos, no Evangelho de João. Jesus resistia porque as pessoas, os gregos, eles se achavam superiores aos judeus. E Tiago capítulo 4, verso 6, é um texto, irmãos, que tem tomado meu coração já há alguns meses. Tiago vem falar que Deus, Ele resiste aos soberbos. Algumas versões falam que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Amém? Quem conhece esse texto aqui? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aí tem gente que fala assim, não, eu vou resistir o diabo, ele vai fugir. Irmão, primeiro você precisa deixar de ser orgulhoso. Primeiro você precisa deixar de ser soberbo. Depois você se tornar humilde. Depois de você se tornar humilde, você precisa se sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, deixando de ser orgulhoso, se tornando humilde, você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. O resistir, o soberbo, o orgulhoso, é mais ou menos o seguinte, irmãos. É o que a Bíblia está dizendo. A pessoa quer se achegar diante de Deus e Deus sai. Resiste a pessoa. Vem cá, Deus. Não responda você. Deus, ele não se relaciona com quem é orgulhoso. Deus não se relaciona, Deus não tem tete a tete com soberbo. Não existe relação da parte de Deus com pessoa que se acha. Deus só se relaciona com pessoas humildes. O negócio de Deus é com pessoas humildes. E existe não somente uma relação, mas existe uma graça. É o que Tiago fala. Deus dá graça aos humildes. Deus, por favor, me ajuda, me socorre. Deus vê o orgulho do teu coração, Deus te resiste. Mas se Deus vê humildade dentro de você, Deus te dá graça. Eu não sei se você já, quando lia esse texto algumas vezes, você mostra, mas que indelicadeza de Jesus, né? Essa mulher, ela se achega diante de Jesus. Vão imaginar, irmão, Jesus naquele lugar, e a mulher começa a clamar e a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí diz o texto, mas ele não responde palavra. Que Jesus indelicado. Mas por que essa atitude de Jesus? Ela não estava pedindo, ela não estava clamando. A Bíblia não fala que se nós orarmos nós vamos ser atendidos. A Bíblia não fala que se nós batermos a porta vai se abrir. Por que Jesus não responde ela?
Tem alguma coisa, por que essa atitude? Era muito fácil, meu Deus, a filha está endemoniada. Jesus, por favor, me socorre, minha filha está miseravelmente endemoniada. Sai agora em nome, não em nome de Jesus, porque ele era Jesus, né? Sai agora. E o demônio saía e estava resolvido o problema. Mas Jesus não responde palavra a essa mulher. Parece que Jesus queria fazer alguma coisa com ela. Parece que Jesus não queria somente tirar o demônio da filha, mas queria fazer alguma coisa com a mãe. E o engraçado, irmãos, que essa mulher, ela invoca o nome de Jesus Cristo e ela fala o seguinte: Jesus Cristo, filho de Davi. Essa expressão, irmãos, filho de Davi, quem falava e quem cria nisso, era a expressão messiânica, que cria que Jesus Cristo era o Messias, era o enviado de Deus. E a Bíblia fala o engraçado que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Ela invocou o nome de Jesus Cristo como Messias. Mas quando ela invoca, Jesus não responde a ela. Jesus não responde palavra. Eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos, e você, por favor, seja muito sincero, não precisa levantar a mão. Quem aqui já clamou, já pediu, já falou: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e você teve o silêncio da parte de Deus? Quem em algum momento da sua vida, diante de uma situação terrível que você estava vivendo, um problema gravíssimo, algo que você estava, mas eu não tenho mais como resolver isso, os meus amigos da alta sociedade não conseguem resolver, eu sou grega, ninguém pode resolver isso para mim, já levei no médico, já levei no psicólogo, já levei no psiquiatra, já levei em todo mundo, já gastei muito dinheiro, ainda tenho muito, mas ninguém pode fazer nada. Aí eu vou até Jesus: não, Jesus, por favor, resolve meu problema. Jesus não fala nada. Quem aqui já passou por uma situação dessa? Você tem um silêncio da parte de Deus. Irmãos, o silêncio de Deus dói. Sabe por que o silêncio dói, irmãos? Você pense sobre isso que eu vou falar. Porque existe orgulho dentro de você e de mim. Um orgulho que diz que quando você pede, você tem que ser respondido naquela hora. Existe algo dentro do teu coração que você foi acostumado a pedir e receber. Talvez algumas pessoas foram mimadas na vida. Estão tão acostumadas a ter tudo. E chegam diante de Jesus Cristo e pedem, só que Jesus não te trata como os outros. Ele é Senhor. E Ele não responde palavra. Esse texto, irmãos, ele me ensina que uma coisa é a expulsão de um demônio. Nós vemos muitas passagens de Jesus expulsando demônios de pessoas. A Bíblia conta algumas passagens de Jesus expulsava muitos demônios. Mas aqui nós vemos um caso de libertação, que é diferente de uma expulsão. Jesus não queria somente expulsar o demônio da filha, mas Jesus queria libertar essa família de algo muito maior, que talvez era a brecha para que esse demônio tivesse entrado. Vamos imaginar, irmãos, eu já falei um pouco sobre isso, mas para você entender o que Jesus está fazendo. Essa mulher era bambambam, grega, cananeia, sírio-fenícia, alta sociedade. Ela chega diante de um judeu, o ralé. Eu sou grega, vou chegar diante de um judeu
que é praticamente escravo de Roma, na hora que eu pedir, ele vai fazer o que eu peço e acabou-se. Talvez essa mulher, ela chegou diante de Jesus Cristo com soberba. Mesmo reconhecendo, mesmo clamando, ela chega diante de Jesus Cristo com direitos. Jesus, cura minha filha, por favor. Jesus não responde palavra. Jesus, ele não responde palavra. E eu entendo que Jesus faz essa mulher passar por algumas provas para libertar algo dentro dela, dentro dessa família que estava destruindo esse lar. Algo que se chamava orgulho. O orgulho. Tem gente que fala que o primeiro pecado que existiu na Bíblia foi o pecado da desobediência, né? O pecado de Adão. Mas se esquecem que antes disso, na eternidade, Lúcifer era um anjo, um querubim, um anjo líder, que liderava muitos outros anjos. E a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. Veio soberba dentro de Lúcifer. E quando Deus viu isso, Deus expulsou Lúcifer e terça parte dos anjos junto com ele. Provérbios vai dizer que o orgulho, a soberba, precede a queda. Você sempre vai ver, meu querido, quando uma família termina, quando um casamento termina, quando uma empresa se divide, quando uma igreja se divide, você sempre vai ver, sempre, irmãos, você vai ver ali no meio o orgulho se manifestando em algumas pessoas, o orgulho ferido. O que mais acontece hoje dentro dos lares é o orgulho. Mas foi ele que fez, não fui eu, por que eu tenho que pedir perdão? Mas é toda vez ele que erra. Eu já falei com o pastor, já falei com o pai dele, já falei com a mãe dele, já falei com o irmão. Toda vez é ele. Sempre você vai ver no meio, na ruína de algo, você vai ver o orgulho, porque o orgulho é o que precede a queda. Só que Tiago vai dizer que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus dá graça ao humilde. Pessoas que hoje saem das igrejas, saem por orgulho. É pecado sair da igreja, irmãos, e ir para outra igreja? Não, muito pelo contrário. Se Deus falou contigo para ir para outro lugar, você deve ir. Mas algumas vezes você sai por causa do orgulho, porque o pastor não te cumprimenta. Você sai porque aquele irmão agora está falando mal de você e você não suporta isso. Então já se viu. Mas você não é capaz de ir falar com ele, conversar com ele, tentar resolver essa situação. Sabe o que te impede de falar com ele? O teu orgulho. O teu orgulho, ele te aponta o dedo todos os dias e fala assim: você tem que ficar na tua, porque quem errado é ele. E Deus, ele resiste ao orgulhoso. Sabe o que nos impede muitas vezes de um relacionamento real com o Senhor? É o nosso orgulho. Porque existe uma graça, um favor da parte de Deus para os humildes. E Deus está vendo que muitas vezes em áreas da tua vida você é uma pessoa orgulhosa. Você é orgulhoso no ministério, você é orgulhoso na sua relação com a sua esposa, você é orgulhoso com os seus filhos, você é orgulhoso no teu trabalho, você não aceita ouvir nada de ninguém, você é orgulhoso. E se você é um crente, se você é um nascido de novo, irmão, você pode ter certeza que Jesus vai te pegar. E Ele vai quebrar esse orgulho dentro de ti. Ele vai te quebrar no meio. E dói, irmãos. Dói um orgulhoso ser quebrado. Dói.
Mas Jesus faz isso para limpar algumas coisas dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu ministério. Existem brechas que nós estamos dando por causa que nós nos achamos superiores, nos achamos pessoas que nós não somos. A Bíblia fala que nós devemos considerar o outro superior a nós. Você considera aquela pessoa que você odeia superior a você? Você considera aquela pessoa, você nem deveria odiar, tá, irmão? Mas aquela pessoa que você não suporta estar do lado. A Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros, né? Mas você não gosta de estar do lado. Tem algum problema você não gostar de todos? Nenhum problema, irmãos. Você tem que amar a todos. Mas tem pessoas que você não gosta. Você não gosta do jeito, você não gosta da fala, você não gosta do perfume, você não gosta do jeito que ele se manifesta. Você não gosta. Não tem nenhum problema. Mas você tem que ser humilde o suficiente para, se ele vir até você, você se relacionar com ele. Aquela irmã ali eu falo, mas aquela lá eu sento até longe. Sabe por quê? Porque, nossa, meu Deus do céu, falou mal do meu marido aqui. E o engraçado, queridos, isso acontece muito, muito. E eu não estou me referindo, eu converso às vezes com alguns amigos que são pastores também. É muito difícil, irmãos. A vida pastoral é muito complicada, sabe por quê? Porque você pode ter um problema com um irmão aí da igreja. Se você é um orgulhoso, você não vai mais falar com ele. Você não vai resolver essa situação, você vai ficar meses sem falar com ele. Ele vai estar lá atrás, levantando as mãos para o céu, e você aqui na frente, levantando as mãos para o céu, vocês indiferença, mas vocês estão aqui na igreja. Mas se você tem algum problema com o pastor, você não vem mais na igreja. Sabe por quê? Como é que eu vou na igreja sendo que o problema está com o pastor? Mas você não é capaz de resolver as coisas com o pastor. Você não é capaz de falar as coisas para o pastor. E sabe o que te impede de falar com o pastor? Teu orgulho. Nossa, mas se eu for falar para o pastor lá, o pastor vai vir com um monte de argumento. Irmãos, pelo menos fala. Seja humilde o suficiente de ir até as pessoas, e se relacionar e conversar e resolver os problemas. Irmãos, nós não somos perfeitos. Se tem alguém perfeito aqui, se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está no nosso meio. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo erra. Um erra de uma forma, outro erra de outra. Um fala um negócio, uma abobrinha aqui, outro fala outra abobrinha ali. Um pecou daquela forma, o outro peca de outra. O problema é que você é orgulhoso, quando o outro peca, aponta o pecado dele. Sendo que você deveria olhar para o teu. Pô, cara, ele pecou de uma forma diferente da minha. Nós somos tão intolerantes com os outros, mas queremos tanta misericórdia quando estamos com problema. Sabe o que é isso, irmãos? Orgulho. Orgulho. E há quem diga que orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Irmão, você já conversou com um bafudo? É terrível, irmãos. Tu vai conversar com o bafudo assim, e tu vai indo para trás e ele vai indo para frente. E ele vai vindo mais para frente ainda assim. Ele não sabe que tem mau hálito. E o orgulhoso, você vai falar assim, mas minha irmã, você é orgulhosa. O que é orgulhoso? Orgulho é você. Sempre vai apontar. O orgulhoso nunca reconhece nada. O orgulhoso nunca reconhece erro nenhum. Ele está sempre certo. Ele é sempre o dono da razão. O orgulhoso tem argumento, irmãos. Pastor Luiz Hermínio que sempre diz, é uma frase famosa dele: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você pode ver que uma pessoa que argumenta muito, você vai falar com ela, você vai tentar ajudar, ela vem com muitos argumentos, essa pessoa é ruim de arrependimento. Jesus quer quebrar o teu orgulho nessa noite, amém? Amém? Eu posso ouvir um amém, irmãos? Todos nós temos orgulho. E sabe como nós podemos discernir isso na nossa vida? Quando nós nos chateamos.
quando nós nos entristecemos, quando nós nos magoamos, quando nós nos ferimos. Sabe o que nos machuca, Lisandra? É o orgulho. Tem gente que fala, é o orgulho ferido. O que nos fere é o orgulho. Sabe por que Jesus não tinha problema com ninguém? Sabe por que ele não tinha problema com ninguém? Era traído, as pessoas falavam mal dele. Jesus estava sempre em paz. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não tinha orgulho. O ressentimento que vinha sobre ele, ele lançava na cruz, acabou-se. Não existia orgulho nele. E existe um processo, nós vemos nesse texto, um processo para a quebra do orgulho nessa mulher. Primeira coisa, ela passa pela prova do silêncio, como eu já disse. Jesus ignora essa mulher ao clamor dela. Quando Jesus está muitas vezes em silêncio diante de pedidos, de clamores, de situações que nós estamos vivendo, Jesus está nos ensinando, irmãos, a sermos pessoas humildes. A sermos pessoas humildes. Um filho que pede já recebe direto do pai. Uma criança pequena recebeu uma vez, daqui a pouco recebeu duas. Experimente não dar a primeira vez que essa criança pede. Essa criança fica mimada, ela bate o pé, ela esperneia, ela faz birra. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a receber tudo na mesma hora. Só que Jesus não é como a gente, Deus não é como nós. Ele quer nos doutrinar para que sejamos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então essa mulher grega, cananeia, ela chega diante de Jesus Cristo clamando. Jesus não responde palavra. Você começa a entender por que Jesus age dessa forma? Jesus não estava sendo insensível, Jesus estava querendo trabalhar algo dentro do coração dessa mulher. Nós vemos até no livro de Atos, Paulo, ele tentando argumentar sobre a ressurreição, sobre o plano, sobre a crucificação de Jesus Cristo com alguns gregos. E nós vemos quando Paulo começa a falar sobre a cruz, sobre a ressurreição, os gregos, não, Paulo, por essa palavra chega, aí já estás falando demais, isso não entra na nossa mente, nós estamos muito acima disso. Os caras se achavam tal. Eles eram soberbos, se achavam a elite filosófica da época. E o engraçado é que Paulo não insistia com esses caras. Ele falava, as pessoas aceitavam, amém. Não aceitavam. Certamente, meu querido, eu entendo que esse demônio dessa menina estava alojado no orgulho familiar. A Bíblia não fala, mas eu suponho, talvez, irmãos, que essa brecha que foi aberta deu a oportunidade para esse demônio entrar nessa menina. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 25, Jesus diz: graças te dou, ó Pai, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Existem teólogos que falam que Jesus Cristo estava falando dos gregos. Tu ocultaste a mensagem do Evangelho aos sábios e instruídos da época e revelaste aos pequeninos. Quem eram os pequeninos? Eram os judeus, os ralé da época. Deus tem algo com os humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Segundo, Jesus Cristo passa essa mulher, permite que essa mulher passe por uma outra prova, e Ele toca na dignidade dela. Verso 23 do capítulo 15 de Mateus: mas ele não lhe respondeu palavra,
E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, ele provavelmente, irmãos, imagine a cena, essa mulher gritando, os discípulos falando: Jesus, despede essa mulher está incomodando, está gritando atrás de nós aqui, despede ela por favor, porque Jesus estava em silêncio. Jesus, tu não está vendo que ela está fazendo um barraco aqui dentro da igreja? Jesus em silêncio, em silêncio. Aí Jesus responde, eu não sei se para os discípulos ou se para a mulher. Talvez ele fala para os discípulos e a mulher ouve. Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus toca na dignidade e fala assim: uma mulher, eu fui enviado para os judeus, eu não fui enviado para grego. Você também é cananeia. Os cananeus, eles desprezavam historicamente a palavra de Deus, as leis de Deus. Desonraram a Deus. Eu não fui enviado para vocês, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não tem direito, minha mulher, ou mulher. Você não é digna de receber o meu favor. Imagine, irmãos, para uma mulher grega, uma mulher da alta sociedade, ouvir um negócio desse. Ela tinha duas opções. Ou ela levantava o nariz dela, pegava a sua bolsa da Louis Vuitton e ia embora, ou ela continuava se humilhando. Ou ela achava que ela tinha direito por ser grega, ou ela saía emburrada. Já que Jesus falou isso para mim, nunca mais piso nessa igreja. Ah, é isso? Nunca mais vai ter um centavo meu. Orgulho, sabe? Aquele orgulho. Mas ela tinha duas opções. Eu já contei essa história para os irmãos aqui na igreja. Há muitos anos atrás, talvez, sei lá, uns 10, 12 anos atrás. Eu estou com 39 anos, irmãos. Eu estou há 21 anos como líder do Ministério do Louvor na igreja. 21 anos. E oro para que Deus levante um outro líder. Eu estava vendo alguns problemas no Ministério do Louvor. Eu liderava, como sempre, poucas pessoas. Tinha, sei lá, 10 pessoas no grupo de louvor. E eu via um problema no baterista, eu via um problema naquele que tocava guitarra, naquelas meninas que cantavam. Eu via um problema até no irmão Soares, irmãos. Nosso irmão amado, que está na glória com o Senhor hoje. E eu, na minha casa, assim, eu não aguento mais eles. Eu vou fazer uma reunião. Eu era mais jovem, bem mais imaturo. Ainda sou imaturo hoje, irmãos, mas era bem mais antes, né? Vou fazer uma reunião e eu vou falar os podres de cada um aqui. Aqui, ó. E eu escrevi, fulano de tal, tu precisa melhorar nisso, tu precisa fazer isso, tu está fazendo isso. E eu escrevi o problema de cada um e chamei eles para a reunião antes do culto domingo à noite. Fiz a reunião aqui, lá naquela salinha onde as mulheres se reuniam. Chamei eles. O seguinte, não dá mais para a gente continuar dessa forma, a gente precisa mudar. Eu sou o líder aqui, tá? E o líder vai falar agora, assim, assado. E comecei a apontar o problema de cada um. Eles em silêncio ouviram. Daqui a pouco, quando eu terminei de falar, falei tudo o que tinha para dizer. Um rapaz se levantou assim: posso falar agora, Daniel? Pode falar. Eu achei que ele ia pedir perdão, né? Já que o líder tinha falado. Ele assim: agora deixa a gente falar as coisas que nós vemos em você, os teus problemas. E começaram a falar que eu era arrogante, que eu era grosseiro, que eu era intolerante, que eu exigia demais, que eu cobrava demais. E jogaram tudo na minha cara, irmãos.
E naquele momento, que diante daquela reunião, faltava 20 minutos para o culto começar. Eu ia ministrar o louvor, depois aqui, né? Eu podia muito bem vestir aqui uma capa, né? Botar uma máscara aqui, fingir que nada tinha acontecido lá atrás. Como talvez alguns fazem, com problemas em casa, com problemas na família, com problemas em diversos lugares e chegam diante da igreja como se nada tivesse acontecido. Eu tinha duas opções: retrucar aquilo que ele estava falando, Jerônimo, e falar que eles estavam errados, que eles precisavam se submeter à minha liderança, ou eu pedir perdão para todos, me humilhar diante de todos e reconhecer o meu erro diante de todos. O meu orgulho estava me dizendo: mas e o erro deles? E aquilo que você tinha apontado deles? Vocês precisam resolver isso aí. Mas o Espírito Santo de Deus me falando: se humilhe, se humilhe, se humilhe, se humilhe. Eu pedi perdão para todo mundo naquele momento, irmãos. Foi muito difícil para mim. Porque só quem é orgulhoso sabe o quão é difícil se humilhar quando você não vê o teu erro. Por isso que eu falo que orgulho é igual mau hálito. As pessoas falam que você é assim, mas você não se enxerga assim. As pessoas dizem que você é arrogante, que você é grosso. As pessoas dizem que você não sabe ouvir ninguém. As pessoas dizem, a tua esposa diz que você não é amoroso, mas você não enxerga. O Espírito Santo de Deus, Ele pode abrir os teus olhos nessa noite. Mesmo você inicialmente não me enxergando. E eu pedi perdão para todos, e eu chorei e abracei a todos. A gente subiu aqui, irmãos. E eu poderia fingir que nada tinha acontecido ali atrás na sala. Eu cheguei aqui diante da igreja. E há anos atrás a igreja era bem mais cheia do que é hoje. A igreja estava cheia. E eu diante da igreja pedi perdão para todo mundo que estava aqui em cima. E eu já me estendi assim: irmãos, eu quero também já, diante daquilo que eu ouvi lá atrás, eu quero pedir perdão para a igreja. Porque eu sou assim, sou assado. Não sei se o pai lembra desse dia. Irmãos, quando eu falei isso, e não foi por causa de mim, irmãos, não tem a ver comigo. Tem a ver com a graça de Deus, porque Deus dá graça aos humildes. Vem uma glória de Deus na igreja. Como poucas vezes eu vi as pessoas gritando e pulando no louvor. As pessoas gritavam ali embaixo, alguns irmãos. Não sei se era carne ou se não era, mas só sei que veio um momento tão gostoso. Tocamos 2 ou 3 louvores, a gente ia tocar mais 2 louvores ainda depois daquele. Meu pai pegou o microfone, subiu aqui em cima e falou assim: irmãos, o culto está terminado, porque a mensagem de hoje já foi pregada. Nós terminamos o culto e ficamos aqui por volta ainda de mais 1 hora. E veio uma graça de Deus tão maravilhosa, porque um orgulhoso se humilhou naquele dia. E existe graça de Deus onde existe humildade. Você consegue imaginar, meu irmão, o que Deus vai fazer dentro da tua casa se você se humilhar? Você consegue imaginar o que Deus vai fazer no teu ministério se você se tornar uma pessoa mais humilde? Se você parar de apontar para o outro e falar que o problema é da tua esposa e reconhecer e bater no peito, falar que é você, você consegue imaginar? Abre aspas, existem demônios que estão agindo dentro do teu lar e eles ainda não saíram porque você permanece de forma prepotente, orgulhosa, soberba, se achando superior aos teus filhos, à tua esposa, ao teu esposo, ao pastor, à igreja, ao ministério.
Quando você conheceu a Jesus, você era uma pessoa tão humilde, você ouvia tantas pessoas, você ouvia o conselho do pastor, você ouvia o conselho do irmão, até uma criança quando chegava diante de você, você parava para ouvir. Hoje você não dá ouvidos para mais ninguém. Você cresceu demais, você é muito grande, você está muito poderoso, teu bolso está cheio de dinheiro. Hoje você não tem mais oportunidade de estar com as pessoas humildes, as pessoas que não têm recurso nenhum. Que Deus me tire tudo, irmãos. Que Deus me tire tudo. Mas que eu seja um homem humilde. Que eu não deixe os verdadeiros amigos. Que eu não deixe as pessoas que me amam de verdade por aquelas que têm uma posição, por aquelas que têm status, por aquelas que têm algo a oferecer que atrai os meus olhos. Jesus toca na dignidade dessa mulher. Mulher, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois dela ouvir isso, ela tem uma atitude linda, irmãos. Verso 25. Então chegou ela, depois de ouvir isso, e adora. Ela se humilha mais. Uma grega da alta posição se prostra diante de um judeu. Você consegue imaginar o que é isso? Ela adora Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Eu sei que o Senhor não veio para os gregos. Me socorre, por favor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí Jesus esculacha a mulher de vez, irmãos. Jesus, eu fico imaginando, Pai, que Jesus está permitindo que a mulher passe por esse processo de cura. E Jesus ficava assim: será que ela vai suportar? Será que ela vai aguentar isso? Eu creio que Jesus, ele permite que essa mulher passe, mas no seu interior ele fica torcendo por ela. Por favor, se humilha. Por favor, se humilha. Eu tenho algo reservado para você que você não está vendo. Eu preciso primeiro te curar, mulher, para depois curar tua filha. Porque a porta da cura da tua filha está por intermédio de você. É primeiro contigo. Tu és a porta, tu és o caminho que vai tocar na tua filha. Por favor, continua, mulher. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Imagine, irmãos, nesse momento como os discípulos estavam. Eu acredito que eles botam a mão na cabeça: Jesus, o que tu estás fazendo? Essa mulher é grega. Tu já não respondeu ela. Tu fala que tu não viesse para ela. Agora tu esculacha a mulher de ver. Jesus, o que está acontecendo? Havia uma razão para Jesus agir dessa forma. No verso 22 que nós lemos ali, a Bíblia diz que eis que uma mulher cananeia, além de ela ser grega, sírio-fenícia, como Marcos capítulo 7 diz, essa mulher era uma mulher cananeia. Quem eram os cananeus, irmãos? Os cananeus eram os descendentes de Canaã. Quem era Canaã? Canaã era filho de Cã. Cã era filho de Noé. Você certamente vai lembrar desse texto. Noé, num determinado momento, ele se embriaga, chapa o coco, irmãos, fica bêbado, e ele se despir, ele fica nu, e aí chega um filho dele e protege o pai, e de costas não vê a nudez do pai. E chega Cã
filho de Noé, ele vê a nudez do pai. E não fica só nisso em ver, porque isso de certa forma desonrou Noé. Mas ele continuava desonrando o pai pelo fato de ver o pai bêbado nu. Tome cuidado, pai. Toma cuidado, pai, com as tuas atitudes. Não permita que os teus filhos vejam a tua nudez, tá? Toma cuidado. Porque isso é uma brecha para desonra. Cã, ao fazer isso, você conhece a história, irmãos? Noé, ele amaldiçoa Canaã. Quem vê a nudez, quem desonra Noé, foi Cã. Por que que Noé amaldiçoa Canaã? Noé amaldiçoou o filho de Cã. Assim, ó Cã, da mesma forma que tu me desonraste, a tua geração, a tua descendência vai te desonrar. E quando nós lemos na Bíblia, irmãos, a história dos cananeus, os descendentes de Cã, esse povo é um povo que desonrava o Senhor. Um povo que era infiel à lei, aos preceitos da parte de Deus. É um povo historicamente que desonrava pai e mãe. E essa mulher era uma mulher cananeia. Então quando Jesus Cristo fala assim, ô mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Jesus está falando sobre a geração dela, sobre a descendência dela, essa mulher, os cananeus. Durante muito tempo vocês desonraram a palavra de Deus. Vocês esqueceram dos preceitos. Vocês há muitos anos vocês desonram aquilo que o Senhor, o meu Pai, estabeleceu. Então não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitar a vocês, porque vocês não querem seguir o Senhor. No Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 6, tem um texto, irmãos, que é muito profundo. E Jesus fala assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Jesus Cristo está falando aqui também sobre os cananeus, irmãos. Sabe o que Jesus está falando sobre isso? Aqui, não perca tempo com quem não quer as coisas de Deus. Não insista com quem insiste em desonrar. Você falou, você explanou o Evangelho. A pessoa não quer, não insiste com ele. Ame, seja cordial, mas não insiste. Não deitei as vossas pérolas aos porcos. E nós vemos, irmãos, Jesus Cristo, em algumas passagens, Jesus Cristo resistindo aos cananeus. E essa mulher era uma mulher cananeia. Jesus Cristo fala assim, ó, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Essa mulher, depois de ouvir isso, ela poderia pegar sua mala e ir embora. Pronto. Realmente eu não tenho direito nenhum. Eu não tenho parte nenhuma com o Senhor. Mas ela se humilha mais uma vez. Ela se humilha mais uma vez. E ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo o seguinte, Senhor, eu sei que a minha descendência, eu sei que nós desonramos a palavra de Deus. Eu sei que nós se esquecemos dos preceitos. Eu sei que eu reconheço que nós somos uma geração que não merece. Mas eu me humilho, Senhor. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus Cristo, quando ouve isso, então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua... O que está dizendo ali? Grande é a tua fé. Marcos vai dizer, sabe o que, irmãos? Mulher, por essa palavra, vai, a tua filha está sã. Sabe o que eu entendo, o que Jesus está querendo dizer aqui? Mulher, grande é a tua fé.
Deus está falando assim, ó, mulher, grande é a tua humildade. Tu és uma mulher humilde. Tu chegou aqui cheio de soberba. Tu chegou aqui cheio de orgulho. Chegasse aqui prepotente. Eu conheço a tua história, como tu trataste o teu marido. Eu sei como tu és dentro de casa. Tu chegou aqui com uma aparência de humilde, mas eu sei como tu és. Eu te permiti passar por um processo e você está se humilhando, se humilhando, se humilhando, se humilhando. Por esta palavra, a tua filha está sã. Sabe o que eu aprendo, Pedro? Existem coisas que Deus vai fazer dentro da nossa casa quando o nosso orgulho for quebrado. Existem coisas que Deus vai fazer no nosso ministério quando o nosso orgulho for quebrado. Existem coisas que Deus vai fazer dentro de nós quando o nosso orgulho for quebrado. E eu quero de forma muito prática, irmãos, muito prática. E isso é um exercício diário, é algo diário. Que você comece a pedir perdão para as pessoas que estão próximas a você. Crie esse hábito, por favor, irmãos, porque Deus dá graça aos humildes. Esse negócio de ficar sem falar 2 dias com a esposa, com o esposo, isso é orgulho, queridos. Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Se você errou, peça perdão. Se ele errou contigo, irmãos, vá até ele e tente conversar. Mas o errado foi ele, mas tente. Se não der, paciência. A Bíblia fala que, se possível, tem de paz com todos. Às vezes não há possibilidade, mas se depender de você, meu querido, tenha paz com todos. Porque existe uma graça da parte de Deus para quem é humilde. Infelizmente, existem pessoas que, quando chegaram diante do Senhor, eram pessoas humildes. O Senhor começou a abençoar, ficou orgulhoso. Não ouve mais ninguém. Não escuta conselho de mais ninguém. Quanto mais escutar repreensão, aí, pelo amor de Deus, né? Aí é lógico que vamos sair da igreja, né? Como pode? Sônia? Tu és uma bênção, eu estou acostumado a ouvir, mas falar que eu preciso mudar nisso, que eu estou errado naquilo, aí não, pastor, aí já é demais, tá? Pastor, eu agradeço pelos anos que o Senhor me ajudou, eu agradeço muito, porque o Senhor já me ajudou muitas vezes, mas por essa palavra eu estou indo embora. Por essa palavra, Jesus quis falar, por essa palavra tua filha está sã. Por essa palavra passou, eu estou indo para outra igreja. Orgulho, irmãos. E sabe o que acontece com pessoas orgulhosas? Eu vou falar com muita propriedade, irmãos, porque eu estou falando em cima da palavra de Deus. Não existe relacionamento com Deus com quem é orgulhoso. Você pode orar, mas Deus não te atende. Você pode clamar, mas Deus não te responde. Sabe por quê? Porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Se eu fosse você, meu querido, depois de uma palavra dessa, a primeira coisa que você fazia depois que chegasse em casa, que você pegasse umas 2, 3 pessoas e fosse pedir perdão para ela. Se eu fosse você, depois de ouvir uma palavra dessa, você começasse a pedir mais perdão para o teu filho de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Lavínia, hoje eu tive que pedir perdão para ela, né? Dentinho dela. Minha filha está com banguelinha, né, irmãos? Ela não está ouvindo aqui, né? Então, por favor, ninguém fala isso para ela, tá? Por favor, irmãos, senão vai feder para o meu lado. E eu gosto de brincar, de tirar sarro. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Já pode ficar mais leve aí que o negócio acabou. E aí o dentinho dela que está aqui, um molinho.
e tá ficando meio torto assim o dente. Aí eu, pô, filha, que dente é esse? E brinquei uma vez, ela não gostou, brinquei duas. Aí hoje fui brincar de novo, que dente é esse, filho? Ela começou a chorar, irmãos. Pai, eu já disse que eu não quero que você brinque com isso. Me cortou o coração, irmãos. Eu cheguei para minha filha e disse, por favor, filha, me perdoa. Perdoa o pai. Eu prometo para ti que eu não vou falar nunca mais. E não vou mais mesmo, irmão, brincar com esse negócio do dente dela. Vou levar no dentista para arrancar logo. Mas não vou mais brincar. E pedir perdão. E, irmãos, e é quase toda semana que eu estou pedindo perdão para as minhas filhas. E peço perdão para minha esposa. Para minha esposa é mais complicado, irmão. Porque mulher é difícil, né, Pedro? Pelo amor de Deus. A gente está sempre certo, Pedro. É elas que erram toda vez. Brincadeira, irmãos. Grande parte das vezes quem erra somos nós, homens. As mulheres são quase perfeitas, né? Não sei como estão aqui na terra ainda, deveria ter subido tudo já. Que nós sejamos pessoas humildes, amém, queridos? Por que eu estou trazendo essa palavra? No primeiro culto de 2023. Porque eu creio que esse ano, o ano de 2023, será um ano da graça do Senhor sobre nós. Da graça de Deus sobre a nossa igreja. Só que essa graça vai vir por intermédio da humildade. Amém? Você está ouvindo essa palavra hoje. Vai chegar daqui a alguns dias. Vai chegar amanhã. Escute o que eu estou falando. Eu sei que eu vou ser provado. Você vai ser provado em achar que você está certo. Você vai ouvir algo que você não gosta. E você vai se afastar, você vai se isolar. Você vai atacar. E isso é fruto do orgulho. Se você quer ser uma pessoa humilde, ao ouvir algo que é pesado aos teus ouvidos, se humilhe. Se humilhe. Se humilhe. Mas não precisa, Dani, meu Deus, mas foi ele. Se humilhe porque existe uma graça de Deus aos humildes. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. A palavra falou com alguém. Tem alguém aqui que é orgulhoso ou é só o Dani? Que bom que sou só eu então, né? Aqui tem tudo uns querubim aqui, né? Eu não sei o que eles estão fazendo aqui na igreja ainda, irmão. Tudo cambada de humilde aqui. Glória a Jesus. Se você entendeu que essa palavra é para você, meu querido, eu queria que você chegasse aqui na frente. Nós vamos orar. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós vamos orar. Só os humildes vão ficar aí na cadeira, tá? Só aquele que é bem humilde, assim. Aquela humildade, sabe? Depois vai chegar no final do culto, a gente vai pedir um conselho para esses irmãos aí. É brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nós vamos orar nesse instante, enquanto o Luiz Felipe ministra uma canção. Nós vamos interceder. Coloque a mão no seu coração. Repita essa oração comigo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, me torna uma pessoa humilde. Eu quero ser humilde. Eu sei que o processo dói. Eu sei que muitas vezes eu vou chorar. Mas eu quero ser humilde. Porque Deus dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Que eu aprenda a ouvir aquilo que eu não gosto. Que eu aprenda a ouvir crítica. Que eu aprenda a ouvir injustiça. Que eu aprenda a ouvir, Deus, coisas que ferem o meu ouvido. E eu permaneça
com uma postura de um homem e de uma mulher humilde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Abraça o teu irmão nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Amém. Vamos adorar a Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer. Minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Meu querido, se você tiver algo para falar para alguém aqui dentro da igreja, você tem liberdade nesse momento. Talvez Deus esteja tocando no teu coração para falar algo para alguém. Eu queria ter mais uns 3 minutinhos. Você fica à vontade nesse instante. Se você não tem nada para falar para ninguém, você pode voltar para o seu lugar. Amém? O Chico vai continuar cantando, mas você tem liberdade nesse momento. Talvez existem curas que precisam ser liberadas nesse instante. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar rapidamente. Amém. Glória a Deus. Não, pode encerrar. Só deixa eu dar um recadinho. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz. Só 2 recados importantes. No próximo domingo nós teremos nosso culto de ceia, tá? Então os irmãos fiquem sabendo. Tem alguns irmãos que estão presentes que não faziam parte do grupo, do WhatsApp, então provavelmente não iriam saber. Então nós já estamos avisando com antecedência. No próximo domingo nós temos culto de ceia. E quarta-feira, nesta quarta, excepcionalmente, nós vamos ter uma reunião de oração. Normalmente se faz na primeira quinta-feira de cada mês, mas nós faremos nessa quarta-feira. Os irmãos do tabuleiro vão estar aqui, irmã Ângela, irmão Fran vão trazer um testemunho. Vamos trazer uma palavra no círculo sobre oração e depois vamos ter alguns testemunhos e vamos ter um tempo efetivo de oração. Amém, amados? Então, quarta-feira agora que vem a reunião de oração e no próximo domingo o culto de ceia. Deus abençoe e obrigado.